Guerra do Vietnã. Esse ano completam-se 50 anos da espetacular vitória do Vietnã contra os Estados Unidos, que terminou com os americanos fugindo de Saigon. Mas como é possível um pequeno país do sudoeste asiático, que naquele momento tinha uma economia pouquíssimo industrializada, até em boa medida uma economia rural, vencer a principal potência militar do mundo? A verdade é que o Vietnã se tornou um moedor de potências imperialistas. Não foram só os Estados Unidos que eles venceram, e é isso que eu quero te mostrar aqui. Até hoje, quando se fala desse acontecimento histórico, é pelo lado dos Estados Unidos, ou seja, o esforço é para entender como que os Estados Unidos perdeu, ao invés de tentar se focar em como que o Vietnã venceu. E é nisso que eu quero te ajudar. E para isso, tu já curte esse vídeo e se inscreve aqui na Cinemateca Histórica. Mas por que os Estados Unidos foram até o Vietnã, a 15 mil quilômetros de distância da casa deles? Não que para eles seja um problema interferir na soberania alheia, como nós bem sabemos. Mas para entender o que aconteceu, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, para quando o Vietnã ainda se chamava Indochina, ou mais precisamente Indochina Francesa. A Indochina Francesa incluía Vietnã, Laos e Camboja. Mas a península da Indochina também incluía Malásia, Tailândia, Singapura e Mianmar. E ela tem esse nome porque ela é um caminho entre a Índia e a China, duas nações que historicamente sofreram praticamente massacres coloniais de potências estrangeiras, principalmente Inglaterra, França, que muito exploraram aquela região, e entre Índia e China fizeram esse caminho que ficou conhecido como Indochina. A França colonizou o território onde hoje é o Vietnã desde o final do século XIX até metade do século XX. Sempre houveram movimentos de resistência contra eles, porém é do começo do século XX em diante que começam a surgir grandes movimentações que se opõem por meios diplomáticos, por meios de manifestações e até por vias militares. O principal articulador dos movimentos de resistência contra a colonização da França foi o Partido Comunista da Indochina, que era liderado por Ho Chi Minh e Giap. Mas sobre eles dois eu vou falar mais detalhadamente no futuro, porque eles são um capítulo à parte. A partir da década de 1940, entra em cena o Movimento de Libertação Nacional, Viet Minh, que tinha no centro o Partido Comunista da Indochina, mas também outros movimentos nacionalistas, independentistas, republicanos e até alguns dissidentes dos aliados franceses, que não queriam mais o Vietnã como uma colônia da França. E é aí que entra um outro agente muito importante nessa história, que é o Japão. O Japão invade o Vietnã durante a Segunda Guerra Mundial, ali no começo dos anos 40. O Japão, esse país que muitos acreditam que é um país pacifista, um país que não quer guerra com ninguém, mas que colonizou diversos povos da Ásia. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, eles queriam, eles tinham um projeto de soberania ali para a região, e por isso invadiram alguns países. E também o Vietnã era uma área estratégica para atacar a China. Então eles invadem ali o Vietnã. Isso é muito importante, gente, para a gente entender o que a guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, que começa alguns anos depois. Quando os japoneses invadiram o Vietnã, não foram os franceses que colonizavam o território que resistiram ao Japão. Na verdade, eles foram expulsos pelos japoneses. E aí se iniciou uma guerra do Japão contra o Viet Minh, Movimento de Libertação Nacional do Vietnã, que durou alguns anos. Os vietnamitas lutaram bravamente, começaram a utilizar táticas de guerrilha que eles levaram depois por 20, 30, 40 anos, aplicando em diversas guerras aos que infelizmente tiveram que se envolver, até o ponto que eles conseguem expulsar o Império Japonês de sua terra. Quando o Viet Minh consegue derrotar os japoneses no que se chama de Revolução de Agosto de 1945, o Viet Minh proclama
o Vietnã independente. Porém, a França, que tinha sido expulsa pelos japoneses, não reconhece essa independência e volta para tentar dominar o Vietnã, em especial o sul do Vietnã, que era onde eles tinham mais negócios. Se inicia aí a Guerra da Indochina, onde é uma guerra de larga escala. E aí entra o papel dos Estados Unidos, que já estavam de olho na região, mas que aí passam a ser os principais financiadores do exército francês naquela região. A França, que teve muitas dificuldades para manter várias colônias que tinha ao longo do mundo, e com os custos que teve com a Segunda Guerra Mundial, não conseguia mais arcar com os custos da própria ocupação colonial no Vietnã. Aí entra os Estados Unidos, que passa a financiar o exército francês. Principalmente depois de 1949, quando acontece a Revolução Chinesa, onde Mao Tse-tung expulsa os invasores da China, em especial a Inglaterra. E os Estados Unidos tinham muitas posições na China em aliança com a Inglaterra. Como eles perdem todo aquele território, eles não aceitam mais perder o Vietnã, e aí eles consideram o Vietnã um território valioso. O Movimento de Libertação Nacional faz uma guerra empedernida contra a França naquele momento, fazendo, como eu falei, movimentos de libertação nacional muito fortes, tendo guerrilha em larga escala, inclusive se utilizando do conceito de guerra do povo todo, onde os soldados eles se mesclavam com civis muitas vezes se tornavam combatentes, e fazendo com que os combatentes, os guerrilheiros, eles se mesclassem em meio ao povo. Essas guerrilhas aconteciam em lugares das mais inesperados. Eles desmontavam equipamentos militares e armas, levavam em cestas de alimentos para outros lugares, chegavam nesses novos lugares, montavam de novo, faziam ataques surpresas contra os franceses, a ponto que os franceses não sabiam mais identificar o que era um combatente e o que era um camponês. A batalha mais decisiva foi em 1954, que é a Batalha de Dien Bien Phu. Eu devo ter falado esse nome errado. Mas é quando o Movimento de Libertação Nacional, depois de meses de preparação, carregando armas descarregadas de um lado para o outro, passando por montanhas, ataca a principal base francesa com todo o seu poderio militar. O general Giap conseguiu aí uma vitória espetacular contra os franceses, que não tinham mais condições de se manter no Vietnã. Naquele mesmo ano, depois da vitória do Vietnã contra a França, já tinham vencido o Japão e a França. Foram para Genebra, na Convenção de Genebra, onde o Movimento de Libertação Nacional, Viet Minh, se reuniu com França, Estados Unidos, China, União Soviética, e foram definir qual seria o rumo daquela região, porque todos estavam muito interessados. Foi definido então que a França se retiraria e que o Vietnã seria dividido em dois temporariamente, por um paralelo chamado de Paralelo 17. No norte, ficou a comando do Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh. E no sul, ficaria ali o espólio francês. Os antigos aliados da França que viviam ainda no país, eles ficaram ali naquele lugar. Inclusive, muitos dos que negociavam com a França e que estavam no norte desceram para o sul. E muitos dos que eram do sul, mas que não concordavam com aquela decisão, que queriam o Vietnã independente, foram ao norte. A promessa era de que depois de 2 anos, ou seja, em 1956, teriam eleições para unificar o país. Nessas eleições, seria decidido o modo de governo e também quem seria o novo presidente do país. No entanto, o sul, onde estavam os antigos aliados da França, estavam agora sob aliança com os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, eles não queriam que ocorresse essa eleição, porque o favorito para vencer era Ho Chi Minh. O líder do sul foi escolhido Ngo Dinh Diem, que passa a ser o ditador do Vietnã no sul, com o apoio dos Estados Unidos, escolhido por Eisenhower. Em viagem aos Estados Unidos, Ngo Dinh Diem chegou a dizer que não aceitava o Paralelo 17 e que a fronteira dos Estados Unidos, a partir de agora, ia até a fronteira do sul com o norte do Vietnã.
chegou a dizer que esse conflito só iria acabar quando os comunistas desaparecessem do norte. Começou aí então um conflito que teve duração de 20 anos entre o Vietnã do Norte, socialista, independente, liderado por Ho Chi Minh, e o Sul, que era aliado dos Estados Unidos, sendo que sempre com essa aliança, e a partir de 65 com intervenção direta dos Estados Unidos, que ficaram lá por 10 anos. E aí acabaram sendo aí submetidos a uma derrota humilhante, liderada essencialmente por Ho Chi Minh. Para entender o conflito, nós temos que entender quem foi Ho Chi Minh, e sobre ele eu vou te contar na próxima parte. Você sabe quem foi Ho Chi Minh, o pai da libertação nacional no Vietnã? Ho 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 Chi Minh, ho 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 Chi Minh, ho 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 Chi Minh, ho 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 Chi Minh. Isso que eu cantarolei é um trecho de uma música composta por um americano, inclusive, sobre o Ho Chi Minh, que eu não coloquei aqui por direitos autorais. Mas quem foi esse homem chamado Ho Chi Minh? Vejam, gente, o Ho Chi Minh é sem dúvida nenhuma o sujeito historicamente, politicamente mais proeminente do Vietnã. Isso porque ele foi, de certa maneira, o grande herói, não só ele, mas assim, o mais destacado, o mais conhecido herói da independência do Vietnã e o grande líder do Vietnã em todas essas grandes batalhas, as grandes disputas que teve no século XX. E aí vejam, vitória do Vietnã contra Japão, contra a França, contra Estados Unidos. Ele foi o grande líder desses momentos. Imaginem se fosse um sujeito nascido, por exemplo, nos Estados Unidos, que conseguisse esse grande número de vitórias, o número de filmes que teria sobre ele, livros, peças de teatro, tudo o que se saberia sobre ele. Por isso que é importante a gente saber a história deste sujeito. Ho Chi Minh nasceu em 1890, portanto, na última década do século XIX. O nome dele de batismo não era Ho Chi Minh. Esse foi um dos nomes que ele usou na clandestinidade. O nome dele é Guan Xin Kung. É óbvio que eu não consegui falar corretamente. Mas o nome Ho Chi Minh é um dos nomes, como eu falei, que ele usou no seu período clandestino. O Ho Chi Minh, ele se envolveu muito jovem ainda nos processos de independência do país, quando a região do Vietnã ainda era a Indochina francesa e era colonizada pela França. Existiam movimentos de libertação, movimentos de independência naquela região, os quais o Ho Chi Minh fez parte ainda na sua adolescência. Em função da sua participação nesses movimentos, da sua capacidade de liderança e de reunir as pessoas, ele acabou inclusive sendo expulso da Indochina, onde hoje é o Vietnã, e vagou pelo mundo, até porque esses movimentos acabaram até financiando parte das viagens dele pelo mundo. Então Ho Chi Minh é um sujeito que ele viajou o mundo, conhecendo outras culturas, conhecendo outras realidades. Ele foi ajudante de cozinha em um navio que circulou em vários lugares. Ele morou em diferentes países, em diferentes continentes. Chegou a morar no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou descarregando e carregando navios. Tem até um documentário sobre a passagem dele pelo Rio de Janeiro. Durante essas andanças dele pelo mundo, ele acabou se tornando adepto do marxismo e do leninismo. E vejam que ele fez isso enquanto aconteciam ainda os eventos da União Soviética, né? Toda a consolidação da União Soviética como um Estado leninista. E ele chegou, inclusive, a ser um dos fundadores do Partido Comunista na França, onde ele viveu por bastante tempo. Após a passagem dele pela França, ele chegou a viver na União Soviética, onde ele foi membro do Partido Bolchevique. Então, vejam a grandiosidade. Ele participou, isso é em 1920, né? Ele fundou o Partido Comunista Francês em 1920 e 1922, 23 por aí, ele estava morando na União Soviética. Ele chegou a participar da Internacional Comunista, vejam a grandiosidade disso. Eu estava lendo um livro organizado pelo Pedro Oliveira, que é um livro só sobre o Ho Chi Minh,
e fica muito evidente que a participação dele nesses partidos comunistas e, em especial, na Internacional Comunista, sempre teve como grande preocupação a questão nacional e a questão racial, a questão da colonização, da luta anticolonial. Sempre foram esses os aspectos mais fundamentais que ele sempre quis buscar respostas. E assim, gente, nós temos que ter em conta que ele era de uma região ocupada pela França e que isso tem a ver justamente com as questões raciais que compõem a colonização e também nacionais, o debate nacional, né? Então, não dá pra gente desassociar essas questões, porque ele se tornou um grande nacionalista revolucionário, um nacionalista de esquerda, um nacionalista marxista. Ele chegou aí para a Convenção de Versalhes para tentar entregar uma carta em nome dos movimentos de libertação da Indochina, que é o Vietnã, para as nações que estavam lá reunidas, França, Inglaterra, Estados Unidos, com as reivindicações do que eles entendiam que eram justos, né, pela libertação do povo vietnamita. Ele foi da Liga de Libertação Vietnamita, da Liga de Libertação Indochinesa, foi do Partido Comunista Indochinês, que foi o partido que mais lutou em armas contra a ocupação francesa e posteriormente japonesa. E também foi da Liga da Juventude Revolucionária. Então, no exterior mesmo, ele já era uma liderança importante dos movimentos de libertação no Vietnã. Ele volta para o Vietnã justamente quando há uma crise onde os franceses são tirados do controle do país pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses queriam usar aquela posição ali do Vietnã para atacar a China. Então ali se cria o movimento de libertação Viet Minh, onde ele era a principal liderança por tudo que ele aprendeu de táticas militares no exterior, de estudos teóricos, e que ele fazia já uma liderança importante dos movimentos. Então ele entra no Vietnã e ele volta primeiramente com o nome de Nguyen, o Patriota. Depois ele assume esse nome de Ho Chi Minh, que significa aquele que ilumina. Inclusive ele cria aí uma persona, né, de homem sábio, deixa crescer a barba, justamente para parecer mais velho, para parecer um ancião que tem que trazer ensinamentos aos mais jovens. Afinal de contas, os movimentos de libertação eram compostos, em sua maioria, por pessoas jovens. Ele já tinha nessa época aí cerca de 50 anos de idade, era um sujeito, claro, já bem adulto, né, mas não era um ancião. Notem que além de ser um grande teórico, ele publicava muito e tal, ele também era um poeta, né? Ele se tornou um poeta, ele passou assim, gente, mais de 20 anos exilado. E ele chegou a publicar livros de poesia, vejam só que sujeito. É muito importante que nas lutas contra a França, contra o Japão, ele vai nomear como grande general das tropas um homem chamado Giap, que era um professor de história, que era muito inconformado com a situação do país, era também um grande patriota, era um sujeito de esquerda, e ele não tinha formação militar, então ele avisa pro Giap, ainda nessas indas e vindas dele no Vietnã, olha Giap, tu vai ser o meu homem forte em termos militares, tu é um historiador, estuda tudo de história, sobre história militar, que um dia tu vai ser um grande militar também. Essa aliança entre Ho Chi Minh e Giap, ela é decisiva para a história do século XX, pois afinal de contas, eles dois que não eram militares se tornaram os principais teóricos de guerra de guerrilha no mundo, inclusive são referência até hoje na Academia Militar dos Estados Unidos, por exemplo, nesse tema da guerrilha. Olha o que faz uma boa teoria aliada a uma excelente prática. Portanto, em 1945, quando eles conseguem expulsar os japoneses, a Liga de Libertação do Vietnã, Movimento de Libertação do Vietnã, Viet Minh, declara a independência do Vietnã e o Ho Chi Minh como o presidente do país. Porém, os franceses voltam ao Vietnã e começa uma nova guerra, né, a Guerra da Indochina, onde o Ho Chi Minh é o grande líder político do país, tendo o Giap como o principal líder militar. Essa dobradinha entre os dois vai se dar depois, durante toda a Guerra do Vietnã, por exemplo, contra os Estados Unidos. Durante esse novo embate com a França, Giap cria um conceito que é o de
guerra do povo todo, que significa que os soldados e as pessoas as civis simpáticas aos movimentos, elas têm que ter muita similaridade. Então, o sujeito que é civil, ele se torna um combatente, depois volta a ser civil, ele é um arrozeiro, por exemplo. Depois ele fica lá um mês sendo soldado, depois volta a ser arrozeiro, e assim vai indo. Então, os combatentes, eles são pessoas do povo, fazendo com que essa luta vá, ao mesmo tempo que ela vá tomando as mais diversas localidades, ela se torna algo também cotidiano dos indivíduos. E os indivíduos não aceitam aquela dominação colonial feita no seu território. Ao mesmo tempo, Ho Chi Minh se torna um sujeito, a grande liderança política, a grande liderança que unifica diferentes tendências ideológicas e políticas. Não é à toa que ele cria, em certo momento, a Frente Nacional Unida Amplificada, que é o conselho que vai reunir socialistas, nacionalistas e diferentes tendências que não aceitam o colonialismo. Durante esse enfrentamento contra a França, Ho Chi Minh chega a enviar uma mensagem aos comandantes franceses, onde ele diz o seguinte: a cada novo combate, para cada um soldado que vocês perderem, eu vou perder 10. E mesmo assim, ao final, eu vencerei. Dito e feito. Apesar de um grande número de perdas, o exército do Vietnã vence, do Vietnã do Norte, né, vence a França e acaba conseguindo a sua independência. Só que depois, isso acontece em 54, só que em 55, os Estados Unidos, que era quem financiava o exército da França, acabam querendo ter o seu quinhão na história, né? E aí dividem os Estados Unidos, dividem o Vietnã entre norte e sul. O norte fica a comando de Ho Chi Minh e o sul fica sob a tutela dos Estados Unidos. Então, assim, gente, durante todo esse período, Ho Chi Minh ele se consolida cada vez mais como a grande figura, a figura central do Vietnã. Tanto que deveria ter havido uma eleição em 1956 para unificar o Vietnã. Essa eleição nunca aconteceu justamente porque o favorito da nação era Ho Chi Minh e os Estados Unidos não aceitavam Ho Chi Minh porque ele era marxista. Por isso que eles começam cada vez mais a intervir, colocam um ditador no sul, que é o Ngo Dinh Diem, para manter ali os antigos aliados da França reunidos, né, sob um mesmo governo, e não aceitar a influência vinda do norte, que era socialista. Mas durante todo esse tempo de guerra, o Ho Chi Minh é a figura central mais conhecida. Inclusive os soldados os soldados americanos que iam para a guerra aprendiam a cantar músicas contra o Ho Chi Minh, para você ter uma ideia da grandiosidade desse homem. Ele não viu o conflito até o final, ele morreu em 1969 já, com a idade avançada. Ele já não cuidava, não era ele mais que comandava as ações, era o Giap que comandava o exército, e o Partido Comunista Vietnamita era comandado pelo Le Duyen. Mas o Ho Chi Minh era a grande figura política, era a grande figura histórica, era o sujeito que unificava o povo vietnamita. Não à toa, quando ele falece, em 69, há uma grande comoção nacional, grandes mobilizações de homenagem a ele. E quando termina a Guerra do Vietnã, eles pegam a capital do sul, que é Saigon, e renomeiam como cidade de Ho Chi Minh, que até hoje é a capital do Vietnã, Ho Chi Minh City, cidade de Ho Chi Minh. Esse grande homem Ho Chi Minh, que muitas vezes foi resumido a sendo uma espécie de um Mao Tse Tung menor, algo assim, que é uma grande bobagem. Ho Chi Minh foi um sujeito fundamental, mas como de fato foi a Guerra do Vietnã, como foram suas batalhas, como se comportaram os combatentes de um lado, de outro, por incrível que pareça, até hoje esse é um tema bastante discutido. E acreditem vocês, existem até mesmo algumas pessoas de orelhas grandes, pontiagudas, meio caídas assim, que chegam a dizer que os Estados Unidos venceram a guerra. Mas na verdade isso é fruto de um processo ideológico, um processo de mediatização que acontecia desde a época da guerra e que até hoje permanece, de tentar interpretar a guerra com uma lógica, com um olhar que não é basicamente aquele técnico
militar, que tem a ver com a história militar, história política, e tem a ver com outros fatores, fazem cálculos de número de abatidos de um lado e de outro, sendo que não é assim que a gente verifica o resultado de uma guerra. Mas eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui. Para isso que você segue um historiador de verdade, que nem eu, né? Um doutor em história que sabe do que está falando. Gente, essa guerra durou 20 anos. 20 anos de muito sacrifício do povo vietnamita, que já tinha vindo de uma guerra longuíssima contra a França, outra guerra contra o Japão, nas quais eles saíram vitoriosos sob o comando de Ho Chi Minh, o grande líder da libertação nacional no Vietnã, que foi o grande líder durante as guerras contra a França, contra o Japão e também contra o Vietnã. O Ho Chi Minh, o líder político, Giap, o líder militar, e o Le Duan, que era quem comandava o Partido Comunista, que era importante nesse contexto aqui, que pegava em armas, comandava ações, enfim. Agora, vejam só, gente, essa guerra ela teve algumas diferenças ao longo do tempo. Primeiro, a gente tem que entender que, a princípio, essa era uma guerra do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte, que era socialista, comandado por Ho Chi Minh, e o Sul, que era capitalista, que a princípio tinha o comando de Ngo Dinh, que era um ditador colocado lá pelos Estados Unidos, pelo Eisenhower, porque eles não queriam que o Norte vencesse. Essa guerra nem era para ter acontecido, na verdade. Se em 1956, tivessem havido eleições como estabelecia o Acordo de Genebra. No entanto, os Estados Unidos sabiam que o favorito para vencer as eleições no país era o socialista Ho Chi Minh. Eles não aceitavam um socialista no comando do Vietnã. Portanto, eles mantiveram Ngo Dinh no sul e não aconteceram eleições gerais. E os Estados Unidos ajudaram a armar o sul, enviavam muitas armas, enviavam instrutores militares. Porém, esses instrutores militares, muitos deles eram, na verdade, soldados combatentes que estavam lá comandando tropas, né? Eram instrutores militares jovens, de 20 anos de idade, então, quer dizer, é claro que não eram militares de experiência, alguns eram, né? Por outro lado, o Norte também tinha ajuda, principalmente da União Soviética, que enviava basicamente armamentos, né? A China ajudou em alguma medida até certo ponto. Chega um ponto que a China se afasta completamente do Vietnã, mas isso é uma outra questão. Mas no Sul, o Sul tinha um envolvimento direto mesmo. Os Estados Unidos comandavam o Sul junto com o Vietnã do Sul, com o governo do Sul, né? Então tinha essa República do Sul, do Vietnã, a República do Vietnã, e a República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte. Então vejam, gente, o conflito de 1955 começa mais intenso em 57 em diante, até 65, ele vai se dar de forças do Norte contra o Sul, onde as batalhas aconteciam mais no Sul. Por quê? Porque as forças do Norte, elas estavam divididas da seguinte maneira: tu tinha um exército do Vietnã do Norte, que aí era um exército regular, forte, e no Sul tu tinha uma força que era associada ao exército do Norte, que era a Frente Nacional de Libertação, que popularmente era conhecida como Viet Cong. Mas esse nome era o nome que os americanos chamavam ele, tá? Que é uma abreviação de Vietnamitas Comunistas Traidores do Norte. Era um negócio assim. Mas nenhum deles chamava o Viet Cong. Então assim, gente, quando a gente fala em Guerra do Vietnã e se fala em Viet Cong, as pessoas imaginam que os vietnamitas eram Viet Congs, ou então o Vietnã do Norte eram os Viet Congs. Não. Viet Cong era a Frente Nacional de Libertação, que era um grupo guerrilheiro que atuava no Sul. Eles eram do Sul, eles não aceitavam a ingerência dos Estados Unidos e eles faziam uma atividade irregular de guerrilha. Eles tinham até uma bandeira própria, que era uma variação da bandeira vietnamita. E eles tinham um conjunto de guerras irregulares, ou seja, eles faziam uma série de ações clandestinas, né, em aliança com populares que eram comumente aliados a ele, concordavam com a luta deles, e eles faziam ataques de surpresa a tropas do Exército do Sul e também das tropas americanas e fugiam na mata. O exército do Vietnã do Norte, ele apoiava essa guerrilha da Frente Nacional de Libertação,
eles enviavam mantimentos, armamentos, eles pegavam muitos desses guerrilheiros e levavam para o norte para treiná-los. Então Ho Chi Minh e Giap treinava eles com táticas de guerrilha, com táticas de dispersão, táticas de camuflagem, rearmavam eles e reenviavam eles para o fronte de batalha. Mas o envolvimento dos Estados Unidos no sul sempre foi um envolvimento direto. Como eu falei, eles enviavam instrutores militares, sendo que alguns eram de fato combatentes, que eles não admitiam, mas eram, né? Isso aí hoje em dia já é bem conhecido. Mas também porque eles enviavam, claro, muitas munições, muitas armas, equipamentos militares. Eles enviavam, inclusive, muito dinheiro. Eles despejaram, gente, ao longo dessa guerra, assim, ó, fortunas no Vietnã do Sul. E também enviavam aviões e navios de guerra com operadores, né, com soldados operando. Então eles participavam já da guerra desde o primeiro momento. Porque eu vejo muitas pessoas falando, né, e vejo textos, né, fazendo uma periodização da guerra, onde os Estados Unidos entram lá depois. Gente, os Estados Unidos sempre esteve presente desde o começo do momento, inclusive operando a própria guerra. Sempre esteve presente no que a gente chama de teatro de operações, que são os locais de batalha. E a guerrilha, a Frente Nacional de Libertação, era bastante poderosa, bastante equipada com armas que vinham do norte. E eles faziam, assim, como eu falei, muitas táticas de guerrilha, e eles, assim, controlavam vilas, aldeias inteiras. E nessas aldeias, eles recolhiam impostos, eles faziam governos paralelos, eles até faziam com que aumentasse a produtividade, com táticas de agrárias, né, de economia rural. Eles sabiam como cultivar solo, traziam sementes, faziam coletivização de trabalhos e até desapropriavam terras e ampliavam com isso o grau de produção delas. Então, assim, gente, nesse primeiro momento, o que acontecia era uma guerra de sublevação ou guerra de insurgência, que era basicamente a força da guerrilha aliada ao exército do norte fazendo uma desestabilização no governo do sul, né, na ditadura do Go Ji Dien, apoiada pelos Estados Unidos. Então, eles sublevavam as massas, eles faziam ataques de surpresa e faziam governo paralelo no próprio sul, em regiões e aldeias, em vilas, onde eles expulsavam o exército e conseguiam fazer com que as pessoas aderissem ao governo deles, até porque, gente, eles conseguiam fazer realmente com que as pessoas tivessem uma vida melhor, por incrível que possa parecer para alguns aí, mas eles conseguiam fazer com que essas vilas vivessem com uma prosperidade interessante. E aí, é claro, essas táticas deles tinham tudo a ver com o que acontecia no norte, porque o norte, através das táticas do general Giap, tinha criado nas guerras anteriores contra a França, contra o Japão, a tese da guerra do povo todo, que basicamente eram as pessoas viravam soldados, os soldados viravam civis e ficava assim. Então pegava lá um arrozeiro, transformava ele em soldado, depois de algumas semanas, depois de um mês, 2 meses, voltava para sua atividade normal, um professor, e ao mesmo tempo o soldado também tinha uma vida civil. Com isso, mesclavam, né, essa vida civil com a vida combatente. E isso tem a ver com justamente o que acontecia no sul, com essa guerra de sublevação, com essa guerrilha que estava mesclada junto do povo e que fazia muita propaganda, né? Então, a guerra de propaganda que foi muito importante, né? A propaganda do sul e dos Estados Unidos contra a propaganda do norte. Mas a propaganda do sul tinha alguns problemas, porque vejam, o Ji Dien, que era o ditador do sul, ele não era tão popular. Veja, ele tinha um apoio, ele tinha uma popularidade, mas não em toda a população, não em toda a massa, porque, inclusive, ele tinha feito um governo católico, ele tinha instaurado um governo católico em um país que era de maioria budista. Então, as pessoas, os budistas, tiveram muitos problemas para exercer sua religião e foram muito reprimidos. Quando eles protestavam, eles eram reprimidos duramente. Surras no meio da rua, apanhavam no meio da rua, a tal ponto que chegou a ter um protesto. Tem uma foto famosa, né, de um budista, de um monge budista que ateia fogo no próprio corpo. Isso poderia ser, convenhamos, um estopim para eles mudarem a conduta deles, né, em termos de governo. Mas não.
A cunhada do Go Jijen, que tinha cargo no governo, que dava várias declarações polêmicas, chegou a dizer que se eles quiserem todos eles queimar, ela ia ceder os fósforos. É muito importante que eles usavam, o Vietnã do Norte usava o que se chama de trilha Ho Chi Minh, que, assim, é muito retratado como se fosse uma trilha, mas na verdade é um conjunto enorme de trilhas que atravessavam o país, passavam por Laos e Camboja, que abasteciam o sul. Então, os soldados iam de bicicleta, com bicicleta pesando, gente, com equipamentos militares pesando de 100 a 200 quilos. Eles empurrando a bicicleta, em algumas partes pedalando. E tinha partes que eram subterrâneas, né? Com isso eles abasteciam a guerra no sul. E também mais tarde, quando o exército entra com tudo na guerra, o exército do norte, eles usam também essas trilhas para chegar facilmente até o sul e fazer ataques surpresas. Essas trilhas tinham partes que eram subterrâneas e também de mata fechada. Então, acontecia muito assim, gente. Os Estados Unidos, quando entra com tudo na guerra, eles bombardeiam com tudo esses caminhos. Só que assim, eles não sabiam exatamente onde estava. Eles chegavam a bombardear o Laos e o Camboja por causa dessa trilha. E assim, gente, os Estados Unidos usou 3 vezes mais bomba no Vietnã do que usou em toda a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia. Então, Laos e o Camboja são os países que mais foram bombardeados na história humana. Por causa disso. Justamente porque eles ficavam nessa região limítrofe com o Vietnã. E que, assim, os Estados Unidos não sabiam exatamente onde ficavam as trilhas, mas eles sabiam que era nessas fronteiras. Então ali eles tocavam bomba com tudo. Só que quando eles destruíam parte dessas trilhas, o exército ia lá do norte, ia lá e reconstruía essas trilhas. Eles começavam o trabalho de reconstrução no mesmo dia, inclusive. Então, com isso, eles conseguiam manter essa guerra irregular no sul. Agora, aconteceu um fato em 1963 que mudou o curso da guerra, que é uma batalha chamada Batalha de Ap Bac, que é uma região que era dominada, essa região de Ap Bac, pela guerrilha, né? Chamada de Vietcong pelos americanos, e que é a Frente Nacional de Libertação. Eles dominavam aquela região e eles fizeram uma emboscada, usando um radiotransmissor que ficava transmitindo uma mensagem, atraindo soldados do sul, aliados a tropas americanas, que quando chegaram nessa região, num arrozal enorme lá, passaram a ser fustigados pelas tropas da guerrilha, pelas tropas da Frente Nacional de Libertação, que despejaram fogo pesado. Essa batalha, eles usaram de maneira mais efetiva os túneis subterrâneos para atacar de baixo para cima as tropas que vinham do sul. Não conseguindo dar conta do poder de fogo dos guerrilheiros, eles pediram reforços. Esses reforços vieram de avião, comandados por americanos. E chegou a ter um helicóptero que voou baixo e foi abatido por tropas por tropas vietnamitas. Inclusive tem um cartão postal que é dessa batalha, justamente porque foi quando eles pela primeira vez abateram um avião, um helicóptero. Depois eles bateram outros helicópteros nessa batalha mesmo e na guerra, ao longo da guerra, diversas vezes, né? Essa batalha teve também a participação de muitas mulheres. Isso é um tema também importante, porque os próprios americanos não sabiam como agir, nunca tinham visto mulheres no campo de batalha. Então, essa guerra foi se prolongando, durou muitas horas, começou de manhã e foi até a noite, né? E que mostrou os vietnamitas que sim, era possível vencer os americanos com a guerra de guerrilha. E mostrou que os americanos estavam efetivamente na guerra, ao contrário do que eles diziam, porque foram eles que deram suporte aéreo para as tropas do Vietnã do Sul, que estavam lá com blindados, estavam lá com tanques de guerra, né? E que, inclusive, quando esses tanques atravessavam a Rosal, os guerrilheiros saíram debaixo dos túneis subterrâneos e jogavam granadas nos tanques, fazendo com que causasse grande confusão, a ponto que as tropas aliadas do Sul e dos Estados Unidos batessem em retirada, e mostrou, mais uma vez, para a população que era possível vencer as tropas americanas com a guerra de guerrilha. Então, isso foi em 63. Em 64, os americanos criaram um artifício para fazer com que o Congresso aprovasse a enviada maciça de tropas. Eles pegaram lá no Golfo de Nanquim e disseram que 2 navios tinham sido afundados pelo Vietnã
para justificar uma invasão americana lá. Hoje em dia a gente sabe que esses afundamentos lá, eles foram artificiais, tá? Eles foram os próprios Estados Unidos que afundaram os seus equipamentos lá. Mas aí o Congresso aprovou, né? Isso começa lá com o governo Kennedy, que tinha começado a enviar mais tropas, tá, gente? Aí depois ele morre, aí entra o Johnson no lugar dele, e aí o Johnson é que consegue essa aprovação, e aí começa os Estados Unidos aí desembarca com tudo na guerra. E aí começa uma nova etapa da guerra que eu vou explicar para vocês aqui.